Era para ser um julgamento simples. Um caso de fraude documental envolvendo uma pequena construtora, sem repercussão midiática, sem réus perigosos. Para a juíza Clara, recém-transferida para a comarca do interior, era mais uma oportunidade de mostrar que podia manter sua firmeza mesmo longe das grandes salas do tribunal da capital. Mas bastaram os primeiros minutos da audiência para que ela percebesse que aquele caso tinha algo errado. Tudo começou quando o réu principal, um homem magro, de cabelos ralos e olhos cinzentos, se recusou a dizer o nome completo. "Vocês sabem quem eu sou", disse, olhando diretamente para Clara com um leve sorriso que fez seu estômago revirar. "E se não sabem ainda, vão descobrir." O silêncio que se seguiu foi quase sólido. Clara, firme, ordenou que ele respondesse corretamente, mas ele apenas abaixou a cabeça e começou a murmurar, não em português, nem em espanhol, nem em inglês. Era uma língua que ninguém na sala reconhecia. O oficial de justiça tentou intervir, mas o murmúrio do réu só aumentava. E então, algo estranho aconteceu. A luz da sala piscou. Um estalo seco ecoou pelas paredes, e por um segundo, Clara sentiu como se todo o ambiente ao seu redor tivesse mudado de densidade. O ar ficou mais frio. O som do ventilador pareceu mais lento. E o tempo pareceu hesitar. O réu olhou de novo para ela e sussurrou: "Você me trancou antes, não lembra?" Clara sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Ela não o conhecia. Nunca o tinha visto antes. Mas algo naquelas palavras ativou memórias que ela não sabia que existiam. Imagens confusas. Uma cela. Uma mulher de toga. Uma voz gritando em eco. Depois da audiência, Clara revisou os autos. O nome do réu era Thomas S. Vega. Nenhum histórico criminal, nenhum documento válido, nenhuma digital reconhecida. Apenas uma anotação no rodapé do laudo psiquiátrico anexado ao processo. O paciente relata já ter sido condenado pela juíza Clara em data anterior, caso inexistente nos registros judiciais. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. O barulho dos saltos ecoando pelo corredor do fórum continuava em sua mente. Ela morava sozinha, e mesmo assim, jura que ouviu uma porta se fechar no andar de baixo. Desceu com o celular na mão, pronta para acionar a polícia. Mas a casa estava vazia, exceto por um envelope deixado sobre a mesa da sala. Sem remetente, sem destinatário, apenas uma folha dentro, com uma única frase, escrita em letra tremida: "Juíza Clara, você prometeu me libertar." Clara passou a manhã seguinte tentando racionalizar o que havia acontecido. Talvez fosse uma brincadeira de mau gosto. Talvez algum dos funcionários do fórum quisesse desestabilizá-la por ser nova na cidade, e mulher, o que sempre trazia olhares enviesados e murmúrios abafados nos bastidores do tribunal. Mas nenhuma dessas possibilidades explicava a frase escrita no bilhete. Muito menos o fato de que o réu parecia realmente conhecê-la. Determinada a seguir com a rotina, Clara chegou cedo ao tribunal. A sessão do dia havia sido adiada sem explicação. Um dos advogados alegou mal súbito. Aproveitou o tempo livre para revisar os processos anteriores ao caso de Thomas S. Vega, em busca de alguma conexão. Nada. Nenhuma ação semelhante, nenhum nome familiar. Mas quando abriu a pasta do próprio processo de Thomas, encontrou algo que não estava ali no dia anterior: uma fotografia. Era uma imagem em preto e branco, antiga. Mostrava uma sala de audiência com arquitetura similar à do atual fórum. No centro, uma juíza sentada na cadeira principal. Ela usava um vestido longo e escuro, típico do início do século XX. A imagem era granulada, mas Clara sentiu um nó no estômago ao reparar no rosto da mulher. Era idêntico ao dela. Mesmo traço do queixo, o formato dos olhos, a forma de apertar os lábios em concentração. Ela ficou paralisada por alguns segundos. Na parte de trás da foto, escrito a caneta: Tribunal Municipal,
1924. Último julgamento antes da tragédia. Isso é algum tipo de montagem, murmurou para si mesma, mas a textura da fotografia, o desgaste nas bordas e a assinatura no verso pareciam autênticos demais. Tentando manter o controle, Clara levou a foto ao cartório do fórum e pediu acesso aos arquivos históricos do local. A funcionária, depois de alguma relutância, trouxe uma caixa empoeirada. Entre as atas e documentos antigos, Clara encontrou um registro datado exatamente de março de 1924, mencionando uma juíza chamada Clarice M. Andrade, falecida dentro da sala de julgamento número 2 após um colapso súbito. A causa da morte foi listada como indeterminada. O réu do caso, Thomas Salvador Veiga. Clara sentiu um calafrio. A data da morte era a mesma do dia em que conheceu o réu. E o nome dele, embora levemente alterado, coincidia. Mas era impossível. Ninguém poderia viver tanto tempo. A não ser, no meio da papelada, um documento chamou sua atenção. O depoimento de um oficial que presenciou o colapso da juíza Clarice. Ele dizia ter visto o réu sussurrar algo antes de ela cair inconsciente. E que, ao ser contido pelos policiais, ele repetia uma frase, rindo em voz baixa. Ela prometeu voltar. Clara deixou os papéis caírem no chão. Sua cabeça latejava, o coração parecia preso entre batidas rápidas demais. Tudo dentro dela gritava para deixar aquilo de lado, fugir dali, esquecer. Mas uma parte, a mesma que a fez estudar leis, encarar injustiças, sentar-se todos os dias diante do julgamento dos outros, se recusava a ignorar. O telefone do gabinete tocou. Clara atendeu com a voz trêmula. Juíza Clara, disse a recepcionista. O Sr. Thomas Veiga está aqui. Ele marcou um depoimento complementar e está exigindo que seja a senhora a conduzir. Clara pediu que Thomas aguardasse alguns minutos enquanto ela tentava organizar os próprios pensamentos. A presença dele no tribunal parecia absurda. Ele havia sido considerado mentalmente instável, deveria estar sob custódia. E, no entanto, ali estava, aguardando pacientemente na recepção, como se nada estivesse fora do lugar. Como se fosse apenas mais uma audiência comum. Quando finalmente entrou na sala reservada para o depoimento, Clara sentiu o ar mudar. Thomas estava sentado à mesa, mãos cruzadas, olhar fixo na cadeira vazia à sua frente, a dela. Quando ela se sentou, ele ergueu o rosto lentamente, com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sabia que viria, disse ele, em voz baixa. Você sempre volta. Senhor Veiga, começou Clara, tentando manter a autoridade na voz. O senhor está aqui para prestar um depoimento. Qualquer tentativa de... Clarice, ele interrompeu. Você já se lembra? Clara travou. Não respondeu. Pegou a caneta, fez anotações rápidas no papel à sua frente. Qualquer coisa para manter as mãos ocupadas. Você morreu naquela cadeira, ele continuou, com a voz tranquila, quase didática. Em 1924. Jurou que me condenaria, mesmo que isso custasse sua vida. E cumpriu. Mas o problema de prometer com tanta força é que certas promessas não morrem com a gente. Ela respirou fundo. Quem é você? Thomas sorriu. O sorriso era estranho, lento, como se a pele tivesse dificuldade de acompanhar o movimento dos músculos. Sou aquele que espera. Sempre esperei. Em cada ciclo. Cada vez que você volta, um pouco mais distante de quem foi, até agora. Isso é um jogo? Ela perguntou. Uma alucinação? Ele balançou a cabeça, como se lamentasse por ela. Está mais perto do fim do que pensa. O julgamento está próximo. E não será você quem estará sentada à frente. Clara levantou-se abruptamente. Sua visão tremia. Algo na sala parecia girar lentamente, como se a gravidade estivesse ligeiramente errada. As luzes no teto pulsavam com uma frequência desconfortável.
Thomas continuava imóvel, olhando para ela com aquela serenidade insana. Ela saiu da sala sem dizer mais nada. Caminhou rapidamente até a ala médica do fórum e exigiu ver os registros psiquiátricos de Thomas Vega. A médica de plantão puxou o prontuário, mas parecia confusa. Estranho, disse. Este nome consta aqui, mas sem registros recentes. Apenas uma entrada antiga, datada de 1960. E mesmo essa, com poucas informações. Só um comentário do psiquiatra. Paciente acredita ter vivido muitas vidas. Obcecado por uma mulher chamada Clarice. Potencial risco de indução psicótica por narrativa circular. Clara saiu do consultório atordoada. Caminhou pelos corredores como se estivesse presa num labirinto. Nada parecia firme, estável, real. Quando voltou ao próprio gabinete, encontrou a pasta do processo de Thomas aberta sobre a mesa. No interior, uma única folha nova, que não estava ali antes. Um manuscrito. Letras tremidas. Antigas. Quando o julgamento começa, não há mais escapatória. Se ela lembrar, tudo se repete. E ao final da página, a assinatura. C. M. Andrade, 1924. Clara ficou olhando para a assinatura por longos minutos. As letras, embora tremidas, pareciam familiares. O mais estranho é que era a sua própria caligrafia, idêntica à que ela usava para assinar sentenças e ofícios. Era impossível. E, ainda assim, ali estava. Uma folha envelhecida pelo tempo, com tinta já desbotada, assinada por um nome que, no papel, parecia dela, mas datado de um século atrás. Pegou o papel com mãos trêmulas e o levou até a janela. A luz natural permitiu ver um relevo na parte inferior da folha, quase como uma marca d'água. Era o símbolo do antigo Tribunal Imperial da cidade, extinto há décadas. Aquilo não poderia estar ali. Não naquela sala. Não naquela pasta. Mas estava. Sem saber porquê, Clara abriu a gaveta da escrivaninha e pegou um espelho pequeno que usava para arrumar o cabelo nos intervalos. Observou o próprio reflexo. A mesma mulher de sempre. Cabelos presos com precisão, olheiras leves, postura rígida. Mas então, como um truque de sombra, algo se moveu no espelho. Um traço no pescoço que não deveria estar ali. Um leve corte, esbranquiçado, quase imperceptível. Uma cicatriz. Ela virou o rosto rapidamente para o lado. Não havia nada. Apalpou a pele, lisa, intacta. Olhou de novo no espelho. A marca continuava lá, cada vez mais nítida. Foi nesse momento que alguém bateu à porta. Um dos estagiários entrou com os olhos arregalados. Doutora, desculpa interromper, mas, o réu, ele sumiu. Como assim, sumiu? O segurança da sala de detenção foi verificar, e a cela estava vazia. Não houve registro de saída, nem pelas câmeras. É como se ele nunca tivesse entrado. Clara correu até a sala de segurança. Revisaram as imagens juntos. Thomas aparece chegando, entrando com os policiais. Depois, a nada. Nenhuma saída registrada. Nenhuma imagem dele cruzando os corredores. Como se tivesse sido apagado do sistema. Ou pior, como se tivesse se dissolvido no tempo entre os quadros das câmeras. Voltando ao gabinete, ela encontrou outro envelope sobre a mesa. Não havia remetente. Dentro, uma única folha de papel, como as usadas no início do século XX. O conteúdo era um carimbo de sentença, com o brasão antigo do tribunal e a frase: condenada a lembrar. Na mesma hora, todas as luzes do tribunal piscaram. Clara saiu da sala com pressa, atravessou os corredores, tentou respirar fundo. Mas o ar parecia pesado. Um calor denso, quase pegajoso, enchia os pulmões. No corredor central, a porta do antigo salão de julgamento, hoje desativado, estava aberta. Uma sala que nunca era usada. Uma sala que, segundo os registros,
havia sido lacrada em 1983. Lá dentro, Clara ouviu vozes, murmúrios, e entre as palavras, um nome: Clarice. A palavra ecoou pelo salão como se tivesse sido soprada do fundo de um poço. Clarice. Clara sentiu os joelhos fraquejarem. Fazia décadas que ninguém a chamava assim, um apelido de infância que apenas seus avós usavam e que ela havia enterrado com o tempo. Mas naquela voz havia algo ancestral, familiar, assustadoramente íntimo. O salão de julgamento estava mergulhado em penumbra. A iluminação pública entrava pelas janelas altas em feixes tortos, projetando sombras que pareciam se mover sozinhas. As cadeiras estavam todas ocupadas, mas não por pessoas, por vultos, silhuetas imóveis que pareciam ter brotado do próprio tribunal. E no centro, onde antes ficava o lugar do juiz, havia uma figura sentada. Era ela mesma, ou melhor, uma versão dela, com roupas antigas, cabelo preso em coque baixo, pele pálida e os mesmos olhos firmes. Mas sem vida. Clara deu um passo à frente, sentindo o chão render sob seus pés. A figura levantou-se lentamente, erguendo o braço como se conduzisse o julgamento. E então apontou diretamente para ela. A sentença foi dada, disse a voz. E você a ignorou por tempo demais. Que sentença? Sussurrou Clara, quase sem ar. A de lembrar o que fez, o que fomos, e o que ainda somos. A figura se dissolveu em fumaça. Todas as silhuetas nas cadeiras desapareceram, uma a uma, deixando um eco surdo no salão. Clara caiu de joelhos, ofegante, e uma torrente de memórias invadiu sua mente como uma avalanche silenciosa, nomes que não lembrava, rostos de réus que nunca julgou, ou achava nunca ter julgado, sentenças assinadas com sua caligrafia em papéis que pertenciam a séculos atrás. Ela não era a primeira a ocupar aquele gabinete. Ela era a mesma, o mesmo espírito da juíza Clarice, condenada no início do século XX por contrariar decisões políticas com sentenças justas. Silenciada, apagada, mas que, a cada geração, encontrava um corpo para continuar o que nunca pôde concluir. Clara não sabia quanto tempo ficou ali, mas quando se levantou, sentiu o peso de todas as outras versões de si mesma carregadas nos ombros. Caminhou de volta para seu gabinete em silêncio. Na porta, havia uma nova placa de madeira, envelhecida, com entalhes manuais. Tribunal da Memória. Juíza Clarice. Ela sorriu levemente, pela primeira vez em dias. Sabia agora que seu papel não era julgar apenas os vivos. Era fazer justiça pelos que foram esquecidos. E o esquecimento é a pior das sentenças.